Pergunta número 2. São perguntas que foram feitas para ele. Sou médica homeopata, espírita e também terapeuta floral. Sempre tenho dúvida quando preciso entrar na doutrina espírita para ajudar o paciente, pois não gosto de misturar religião e profissão. O senhor poderia dar a sua opinião sobre este assunto? Então ela é uma profissional de saúde, é espírita, mas ela tem dificuldade em misturar essas duas coisas. Fernando e eu não temos dificuldade. Por quê? Se você for no nosso consultório, não tem revistas semanais de notícias inconvenientes, ou a pessoa lê mensagem espírita, revista espírita, não lê nada, ou leva alguma coisa para ler. Lá a gente faz propaganda daqui. Aqui não distribuímos cartõezinhos, não fazemos nenhum tipo de propaganda. Vamos ver a resposta que ele deu? Resposta: é preciso sair do costume acadêmico de ver o homem e a vida de forma fragmentada. Somos seres espirituais estagiando em corpos energéticos mais ou menos sutis. Então, nós somos um espírito tendo uma vivência mais materializada, mais embrutecida, no que ele chama aqui de corpos energéticos mais sutis, mais embrutecidos. O espírito está aqui, ele pensa na Rio mais 20 e ele aciona o pensamento dele, se ele tem evolução para isso, e em questão de instantes está num daqueles pavilhões no Rio de Janeiro. Se ele pensar no Rio Amazonas, quero ver o Rio Amazonas, e poderá ou não, pode entregar para o Antônio, e poderá ou não deslocar-se. A gente, por muito rápido que consiga chegar no Rio de Janeiro, se estiver no aeroporto, são 20, 25 minutos se o avião estiver decolando. Então o corpo é para nós um escafandro, um peso, uma limitação. Toda doença é sinal de escassez evolutiva do ser e tem como origem em alguns vícios derivados do organismo. Ô gente, dava mim, neném, papai, albanês, vem cá, que coisa mais fofa. Vocês pensam baixo que é para não trabalhar o som do pessoal. Eu posso falar, não tem problema. Toda doença é sinal da escassez evolutiva do ser, tendo como origem alguns dos vícios derivados do egoísmo. Assim, enquanto não cuidarmos das verdadeiras causas que são os nossos vícios ou egoísmo, estaremos tendo atitudes paliativas. O livro que nós vamos lançar este ano ainda, se tudo continuar acontecendo nos anos que marcamos, é Perdão Gera Saúde. Odeio a sua mãe, tenho raiva dela, estou carregando a sua mãe aqui e em cada célula minha, 24 horas. Eu estou adoecendo ela? Não, estou adoecendo a mim. Deu para entender a diferença? E se eu perdoar sua mãe? Tirei ela de dentro. Fica mais leve. Minhas células ficam menos carregadas. Minha energia melhora. Gera saúde. Olha a resposta que o homem dá, gente. Enquanto não cuidarmos das verdadeiras causas, estaremos tendo atitudes paliativas. Por isso é que a nossa medicina tão avançada, e não temos como negar o avanço da medicina, está encontrando dificuldades na cura, principalmente no campo da psicologia, da psiquiatria, porque pouquíssimos profissionais, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, levam o paciente a mexer nessa caixa de Pandora, que são as emoções de raiva, mágoa, rancor, ressentimento. Quem está com papel, anote o nome da doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela, Elizabeth Kubler com K,
Ross com H. Se você não escrever corretamente, a hora que você colocar no Google, ele corrige para você. Ela escreveu diversos livros. Médica oncologista, criou uma especialidade na alopatia chamada tanatologia. Thanatos vem do deus grego da morte. E ela acompanhou milhares de pessoas no corredor da morte. Não é o corredor da morte da cadeira elétrica, não. O corredor da morte do Hospital do Câncer. E ela descobriu que mais de 70% dos pacientes que estão com câncer trazem, nos últimos 24 e 36 meses, a grande maioria, alguns um pouco mais, sapos engolidos e não digeridos, uma perda afetiva, a morte de um familiar, uma perda financeira, uma perda de projeção social ou profissional que não digeriu e a partir dali gerou as matrizes da doença ou acordou o câncer que a maioria de nós trazemos nas nossas células, mas está adormecido. A Lise está aqui, ó. Se eu levantar e começar a balançar, ela fica quietinha. Eu estou falando, diminuir o tom da minha voz para não ficar gritando. Mas se nós entrarmos em silêncio, ela chega a ronronar como se fosse uma gatinha. A mesma forma, nós temos células de câncer, células de infecção no nosso corpo, temos estafilococos e estreptococos para todo lado. Se começamos a ter comportamentos inconvenientes, essas células multiplicam. Diz ele aí, falar de transformação moral não necessita um trabalhador doutrinador, um trabalho doutrinador. Entretanto, se vemos necessidade da terapêutica espírita, é preciso perceber a abertura do cliente para a mesma e encaminhá-lo para uma casa espírita e não transformar o consultório em centro espírita. Podemos também fazer uma orientação de acordo com a crença do próprio exemplo, do próprio paciente. Por exemplo, em vez de recomendar o passe, manda benzer, manda ele lá para o pastor impor a mão, de acordo com o padrão de crença. Eu, nesses 35 anos como terapeuta, eu sempre pergunto ao paciente na primeira consulta, qual a sua religião? Ah, eu não tenho nenhuma. Ok. Se você tivesse que escolher uma, qual que é mais simpatizante? A religião X. Eu vou conversar com ele na linguagem daquela religião. Dá para entender? O espiritismo não é uma panaceia. Há pessoas que ainda precisam da disciplina de religiões mais limitadoras. Eu tenho um primo que começou a se envolver no alcoolismo e nós buscamos todos os recursos terapêuticos alopáticos, homeopáticos, orientais e não deu certo. Trouxemos ao centro espírita passes, água fluidificada, tratamento espiritual e ele continuou bebendo. Um dia um colega dele de trabalho convidou para ir a uma igreja pentecostal e ele se apaixonou com a mensagem, tornou-se membro, tornou-se obreiro e hoje é pastor nessa igreja. Faz um trabalho extraordinário e parou de beber. Eu te pergunto, qual que era o sapato forma para o pé dele? Era aquele. Jesus disse que onde se reúnam 2 ou mais pessoas para a prática do bem, ele estará lá.